Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um Momento com Deus, onde juntos nós temos a oportunidade de, logo nas primeiras horas do dia, buscar a presença do nosso Deus. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante. Nós vamos falar sobre o grande conflito. O que é que esse grande conflito tem a ver conosco? Até onde vai esse grande conflito? Será que terá fim? São algumas dessas coisas que nós vamos ver nesse vídeo. Mas antes, como de costume, eu quero convidar você a invocar a presença do Deus Espírito Santo por meio de uma oração. Vamos orar. Senhor Deus, estás nos céus. Para nós é um prazer estar na tua presença. Que teu Espírito Santo esteja conosco, nos dando entendimento sobre esse tema tão importante e relevante para a nossa vida. É isso que nós te pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Bom, como já foi mencionado, o tema de hoje é o grande conflito. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 12. Nós vamos ler o versículo 10, que diz assim: Então, ouvi grande voz do céu proclamando: Agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante de nosso Deus. Quando começou o grande conflito? O grande conflito começou quando um anjo de luz, chamado Lúcifer, se rebelou contra o governo divino, tema do assunto do dia anterior. Ele acusou Deus de ter um governo injusto, um governo opressor. Muitas vezes nós compactuamos com o mesmo sentimento, o mesmo pensamento de Lúcifer, né? Quando olhamos para os preceitos bíblicos, aquilo que Deus nos ordena e nos pede, como seus fiéis adoradores, nós costumamos dizer que esse governo é muito pesado, é muito difícil. Foi exatamente essa acusação que Satanás fez quando ainda era um anjo de luz. Um anjo muito exaltado, mas que queria ser Deus, queria ocupar o lugar do seu Criador. Não soube entender o seu lugar de criatura. Daí em diante, ele começa a falar mentiras, assim como faz nos dias atuais, e com suas mentiras ele consegue levar consigo a terça parte do céu. Muitos anjos vieram a acreditar nas falácias de Satanás. Nós não somos diferentes. Nós muitas vezes nos deixamos levar pelas mentiras que ele diz. Por exemplo, você nunca vai morrer. Foi o que ele disse para Eva. Para Eva ser enganada e assim comer o fruto proibido. Essa mentira, até os dias de hoje, é ecoada. Várias denominações aí afora proclamam essa falácia de Satanás, onde prega a imortalidade da vida, da alma. A Bíblia não apoia esse tipo de doutrina. A Bíblia fala que todos aqueles que morrem, dormem no pó da terra, eles não têm consciência nenhuma, eles não têm sentimento nenhum e ficam aguardando a volta do Senhor Jesus Cristo para serem ressuscitados. Uns para a vida eterna e outros para a morte eterna. O grande conflito vai se intensificando cada vez mais que o tempo passa. Quando Jesus estava para nascer, um governador chamado Herodes, usado por Satanás, tentou atrapalhar os planos do nosso menino Jesus, do nosso rei. Herodes fez um decreto para que se matassem todas as crianças. E Jesus, recém-nascido, junto com sua família, teve que sair, fugir, para assim poder escapar daquele decreto. Mais uma vez, os planos de Satanás foram frustrados. Jesus retorna, já adulto, está pronto para iniciar o seu ministério de apregoar paz, misericórdia e perdão, de apregoar a remissão de pecados. Ele é batizado, imerso sobre as águas do Rio Jordão, e após ali ele é conduzido pelo Espírito Santo para a última etapa antes de iniciar o seu ministério. Ele vai até o deserto. E lá no deserto, mais uma vez, Satanás o tenta para tentar dissuadi-lo de sua missão, para tentar fazer com que ele volte atrás ou se renda à submissão dele, com mais e mais mentiras. Porém, mais uma vez, o Senhor se sai vitorioso. E então é deflagrado o último embate na cruz do Calvário. Jesus estava carregando o peso enorme,
o peso do pecado. Nós temos dificuldade de carregar o nosso próprio peso do pecado. Quando fazemos alguma coisa de errado, e nós sabemos que é errado, a nossa consciência nos acusa de dia e de noite. Algumas pessoas, por conta disso, chegam até a tirar a própria vida, não conseguem suportar o próprio eu. O fardo do pecado é enorme. E Jesus carregou de todas as pessoas, a ponto de suar gotas de sangue. E agora a gente entende por quê. Mas ele foi até o fim. E ao morrer na cruz do Calvário, embora muitos daquela época julgassem que ele estava numa situação de derrotado, porque estava sendo humilhado, porque estava morrendo numa cruz, na pior morte que existia na época, para não dizer de todas as épocas. Mesmo Jesus morrendo, pagando o preço do pecado de toda a humanidade, mesmo assim, ele obtém mais uma vez a vitória sobre Satanás. Satanás, ele, ao longo da história, ele vem sendo derrotado por Jesus vez após vez, fazendo com que esse grande conflito, essa guerra, já tenha um vencedor já declarado, Jesus Cristo. Porém, esse grande conflito, ele acontece também dentro de cada um de nós. Como já foi mencionado várias vezes aqui nas nossas meditações, dentro de cada um de nós existe um conflito entre o bem e o mal, entre a natureza carnal e a natureza espiritual. Se nós cedermos espaço para a natureza carnal, Satanás estará vencendo em nossas vidas. Porém, se nós procurarmos dar espaço para a natureza espiritual, Jesus Cristo estará vencendo na nossa vida. É bem verdade que lutar contra a carne não é nada fácil. A gente olha para a Bíblia e conhece alguns personagens e vê que até mesmo grandes personagens vieram a fraquejar, vieram a cair e a tropeçar. Infelizmente, isso pode acontecer também conosco. E preste atenção quando eu digo pode acontecer, não que deve acontecer. Pode acontecer. Não é uma regra. Mas quando isso acontecer, que nós, ao cairmos em si, voltemos para Jesus, aquele que venceu, aquele que está centrado no trono como vencedor, e buscar forças nele, porque só nele nós iremos conseguir forças para derrotar Satanás. Nós, sem Jesus, não temos força, é impossível, mas com Jesus nós seremos vitoriosos. Que eu e você possamos lutar essa guerra não sozinhos, mas com Jesus. Eu vi um texto bastante interessante que está em Mateus 28, 20, que diz assim: e eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Essa é a promessa que Jesus fez para cada um de nós. Ele sempre estará conosco, desde que nós o busquemos, desde que nós demos espaço, o espaço necessário para ele habitar em nós. Aqui no livro de Apocalipse também tem um verso muito interessante que eu não poderia deixar de mencionar, que diz que Jesus está à porta do nosso coração batendo, esperando a gente dar espaço para ele entrar e cear conosco. E nós, quando tivermos em dificuldade, em momento de fraqueza, que nós possamos correr até o trono de graça, até o nosso Senhor vencedor Jesus Cristo, e buscar e clamar forças nele. Porque ao fazermos isso, nós teremos forças para vencer qualquer dificuldade, qualquer tentação e qualquer pecado. Vamos até Jesus, porque ele já venceu. E para nós vencermos, nós precisamos estar junto dele, para assim termos um merecimento da vitória dele. Chegamos a mais um fim do nosso momento com Deus. Eu espero que você possa continuar tendo os momentos pessoais, a sós, junto comigo, com Deus. Porque é disso que nós precisamos. Se existe uma necessidade real na nossa vida, é de Jesus nas nossas vidas. Nós precisamos da presença de Deus em nossas vidas. Ainda mais nesses dias que vivemos. Busquemos a Deus, sempre e o máximo possível. Eu quero convidar você mais uma vez a fechar seus olhos para nós fazermos a nossa oração de encerramento. Vamos orar. Senhor Deus, como somos fracos, débeis, pedimos, Senhor, a Tua força, porque nós não temos força, nós não temos poder, nós não temos moral para nada. Mas ao descobrirmos e ao percebermos que o Senhor venceu, sabemos que se permanecermos em Ti, também seremos vencedores juntamente contigo. Não porque nós fizemos alguma coisa para alcançar a vitória,
mas porque o Senhor já o venceu várias e várias vezes. E por isso nós queremos estar junto contigo, fazer parte do grupo vencedor. Nos ajuda, Pai. Esteja conosco. Faz real a promessa que o Senhor fez para cada um de nós. E que nós possamos te buscar todos os dias, até os últimos dias da história desse mundo. É isso que nós te pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Foi um prazer estar aqui com você. Que você possa cada vez mais procurar a presença de Deus. Que essa busca sua seja também uma forma de demonstrar um lindo testemunho para Deus, de filhos que buscam intensamente e sinceramente a presença de Deus. E lembre-se, busquemos sempre em primeiro lugar o reino dos céus. As outras coisas, pela fé e pelo poder de Cristo, serão acrescentadas. Foi um prazer. Até a próxima.